Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos, espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. Na vida de todos nós, momentos surgem que definem os nossos roteiros existenciais. No barato dos conflitos que nos aturdem, nem sempre sabemos o caminho a percorrer ou a decisão mais conveniente. Invariavelmente vencidos pelas emoções em desconcerto, deixamos-nos empolgar pelas reações emocionais, assumindo débitos que vão pesar na economia espiritual da nossa vida. Entretanto, a misericórdia divina faculta-nos ininterruptas ensanchas, graças às quais corrigimos equívocos, desenhamos novos projetos, estabelecemos programas de reabilitação e crescemos na direção do infinito para Deus. Um extraordinário médico, fazendo uma análise da sua carreira nos anos brilhantes de Paris, no fim do século XIX, começo do século XX, legou à posteridade uma obra admirável, que na sua época foi um best-seller. Refiro-me ao médico sueco Dr. Axel Mante. Sua obra, o livro de San Michele, para que nos identifiquemos com o autor. O Dr. Axel Mante foi discípulo de Jean-Martin Charcot e participou das suas experiências hipnológicas na Universidade de La Salpêtrière, no período 1880-1890, quando o hipnotismo desafiava as academias e não desfrutava ainda de valor científico. Logo depois, o Dr. Axel Mante foi considerado médico da moda parisiense. Ao seu consultório vinham as personalidades mais burlescas e as mais famosas da Europa. Por ali passaram representantes da nobreza de vários países e mulheres equivocadas do bas-fond parisiense. Séptico por constituição emocional, o Dr. Axel Mante declarava-se ateu e, amargurado diante da problemática da criatura humana, ele dizia que preferia amar o seu cão São Bernardo a confiar na criatura humana. Bem se vê que era um atormentado. Apesar de célebre, cultivava hábitos bastante originais. Era solteiro, morava num bairro elegante de Paris, onde tinha sua clínica, e vivia praticamente sob a tutela de uma governanta sueca de caráter rígido, que o censurava ao menor deslize, Mamser Agatha. Mas levava a vida risonha e agradável das pessoas que triunfaram. Quando ele era jovem, e se houvera doutorado em medicina, participando de um grupo de voluntários na Itália, que ali estavam em Nápoles para debelar uma peste, algo aconteceu que marcaria sua vida para sempre. Ele atendia a uma menina contaminada, e enquanto a febre devorava-lhe o organismo, e os recursos médicos quase ineficientes não logravam alcançar os resultados almejados, ele viu
que as garras da morte eram mais poderosas do que as lições da academia. E terminou por perder a menina de cólera morbus. Quando a mãe da criança viu-a totalmente sem vida, desesperada, começou a gritar: Santa Lucia, cega-o, para que nunca mais ele possa ver alguém e o seu fracasso não se repita com outras vidas. Havia na mulher tanto desespero e a descarga de ódio era tão poderosa que o jovem Axiomante absorveu aquela praga terrível e durante toda a vida avançou pelo destino sob o medo da espada de Damocles do desespero. E paradoxalmente ficou cego. Já aposentado, em idade avançada e rico, ele foi residir na ilha de Anacapri, no palácio que havia pertencido a Tibério César. Tibério César, que governara Roma ao tempo de Jesus, passava largas temporadas naquele palácio de luxo, onde teria mandado assassinar o seu secretário Sejano, porque o interrompera em um momento de evocação espiritual. Ali então, 19 séculos quase depois, Axiomante teve uma percepção de que ele era a própria reencarnação de Tibério César, o que não deixa de ser bastante esdrúxulo para uma pessoa que não acreditava em Deus e, por extensão, na imortalidade da alma. Mas a certeza que o acometeu foi de tal natureza que ele contratou mergulhadores para que penetrassem nas águas azuis e retirassem do fundo do oceano antigas estátuas e decorações que no seu apogeu ornaram a grandiosa vila. E ali morre. Mas o que a mim me interessa narrar é uma das cenas da sua vida, um momento de decisão. Ele estava no auge da fama, quando certo dia pegou um periódico parisiense e foi tomado por uma grande surpresa, porque o periódico estampava o rosto de uma mulher que ele lembrava muito vagamente. E em epígrafe estava anotado: Madame Requin, a fabricante de anjos. Na época, em França, o aborto era considerado crime passível de pena capital. Narrarei a história ao sabor da própria emotividade. E quando ele viu aquele semblante por detrás das grades, e leu a notícia que solicitava testemunhas para poder levar aquela mulher ao banco dos réus, ele repassou pela memória uma noite de inverno. Jaciam 2 ou 3 anos, quando alguém bateu à sua porta desesperadamente pela madrugada. E ao atender, ele percebeu que o homem que viera numa carruagem pedia-lhe por misericórdia que o acompanhasse para um atendimento de emergência. Tratava-se de uma jovem senhora que estava morrendo com uma hemorragia inestancável. O seu instinto de médico, homem humanitário que era, fê-lo pegar a pasta de instrumentos e seguir com esse estranho para um bairro miserável. Subir as escadarias de 3 pisos de um velho pardieiro e chegar a uma sala parcamente iluminada e ver que sob uma cama de ferro, uma mulher muito bela, jovem e pálida, estava morrendo da hemorragia que gotejava através do colchão.
ele viu uma estranha personagem. Uma mulher que andava de um para o outro lado, contorcendo as mãos. A característica típica daquelas tradicionais bruxas da mitologia. Ele observou a mulher e perguntou: mas de que se trata? De um parto infeliz. Foi a resposta lacônica. E a criança onde está? Era um prematuro de quase 7 meses, que estava jogado no meio de papéis e trapos ali ao lado, minguado, quase sem vida. E a mulher pálida, marmórea, adormecida profundamente, estava nas garras da morte. Ele de imediato tentou fazer um garrote, aplicou-lhe os recursos médicos que o momento exigia e disse para a megera: traga-me pano asseado para podermos fazer um coágulo no tampão. Havia no lado uma velha mala de couro escuro com um brasão da nobreza. Ele percebeu que a mulher abriu essa arca e começou a retirar roupas e principalmente o lençol muito alvo de linho belga. Ao fazê-lo, algo caiu, parecia uma joia, um camafeu, um broche, porque ele percebeu o brilho do bruxuleiro da lâmpada, do bico do lampião a gás. E percebeu que a mulher pegou a joia avidamente e colocou no porta-seios. Começou a rasgar os lençóis e deu-lhes. E ele, com muito sacrifício, conseguiu estancar o sangue. E pela alva, a mulher jovem, bela e pálida, começou a despertar na debilidade orgânica que a tipificava. E ele deu-se conta que havia sido um aborto, um desses abortos criminosos. Tomado de náusea, ele reprochou a abortadeira e ela lhe disse: mas o senhor receberá a sua compensação monetária logo que seja possível. Ele reagiu com desdém. Não compactuava com o crime. Ele havia se dedicado à medicina com o objetivo de curar e não de matar. Voltou para sua casa durante o dia e a sucessão das horas fez-o esquecer o incidente. Agora tinha o jornal na mão. Aquele semblante de megera ele não esqueceria nunca mais. E Madame Requin, assim se chamava, estava aguardando o julgamento. E a corte pedia que mulheres que fossem vítimas de abortamento apresentassem queixa. Mas quem o faria? Porque aquelas que procuraram os serviços de Madame Requin eram também, consoante a lei francesa, criminosas. E nenhuma se aventurava. Ele deteve-se com o jornal. Afinal de contas, ele testemunhara um crime. Aquela criança devia estar morta, com certeza. Mas, de alguma forma, ele fora copartícipe, porque não a denunciara às autoridades, nem lhe ocorrera. Então, algo de estranho repercutiu-lhe na acústica mental. E aquela criança estaria morta, estaria viva. Que lhe houvera acontecido? Foi assim que naquela tarde ele conseguiu permissão das autoridades para visitar Madame Requin na conciergerie, no Palácio da Justiça, a prisão de mulheres. Quando ele se aproximou do cárcere infecto, a mulher reconheceu de imediato a memória dos criminosos em comum e recuou. Apavorada, ela perguntou: que deseja de mim? Que bom que a senhora me reconhece, disse Axel Manta. Eu venho saber da criança que você abortou naquela noite. Ora, doutor, já se vão quase 3 anos ou mais. Como me vou lembrar do destino daquele miserável?
Se a senhora não me disser o que aconteceu com ele, eu serei testemunha de acusação. Pois que eu faça. E eu direi que fui a sua enfermeira auxiliar, que o aborto foi provocado pelo Senhor. Tanto sim, que o Senhor não me denunciou às autoridades porque era o responsável pelo crime. O cinismo dos criminosos é irritante. A sua astúcia é perversa. A sua indiferença pelo destino da criatura humana caracteriza-se pela crueldade psicopata. Então negociemos, propôs. A senhora me diz o que aconteceu com a criança. Eu silenciarei. E a senhora me dirá o que fez daquela joia que furtou e que pertencia à mãe da criança. Ela gargalhou como se estivesse louca. Mas a qual joia o senhor se refere? Aquela que saiu do baú e a senhora colocou no porta-seios. Ela se deteve silenciosa e disse: a joia está empenhada. Mas meu marido tem a cartela, aquele que foi buscar o Senhor. E também tem as minhas anotações. É natural que eu faça diário. Aliás, eu faço fichas. Todas aquelas miseráveis que me procuram para matar, piores do que eu, porque elas é que são as mães, não eu. Eu as salvo de situações embaraçosas. Elas recorrem aos meus préstimos por causa da consciência de culpa. Eu as tenho catalogadas para este momento. Sempre esperei este momento. E saberei delatar cada uma, e a sociedade de Paris vai tremer nas suas bases. Há muita gente falsamente honrada, que coloca o verniz da dignidade e é pântano, que transpira odores pútridos. Foi uma terça-feira à noite, e eu tinha por hábito os sobreviventes, eu mandava para pessoas generosas criarem. E quando as mães também eram generosas, davam algum auxílio para manter os miseráveis. Pois vá cuidar do meu marido. Eu farei um bilhete a ele e selamos o nosso pacto de silêncio. Era nauseante. Ela escreveu algumas garatujas, deu-me o seu endereço e eu fui até lá. O marido era um desses homens insignificantes que se casam com mulheres temerárias para servir-lhes de escravos. Ele também me reconheceu, levou-me ao porão e ali no fichário, muito bem organizado, ele pôde identificar a criança ou as crianças daquela semana e a cartela de penhor da joia que eu vira brilhar. Entregou-me a cartela, deu-me os nomes das pessoas que deveriam ser responsáveis por aquelas vidas. 3 crianças haviam sido mandadas para a Normandia. Eu fui à casa de penhores, resgatei a joia, não sei porquê. Resgatei, eu não necessitava. Era um broche estilo camafeu, adornado de rubis, com um diamante que fulgurava. Havia ali a efígie da mulher a quem pertencia. Olhei com desdém, cheguei no meu birô, atirei-o numa gaveta e esqueci-me. E agora fui procurar as crianças. Escrevi aos delegados de polícia daquelas aldeias, aos curas, e somente recebi uma resposta. De um sacerdote bastante cristão, que se recordava de que fazia quase 3 anos havia chegado de Paris uma criança num dos trens de carga para ser cuidada por um casal de madeireiros. O sacerdote ia tentar identificar e me mandaria posteriormente qualquer notícia. Meses transcorreram até que a notícia chegou. Era lacônica.
Ele havia identificado o casal. A criança chamava-se Pierre e estava com 3 anos e poucos meses. Vivia no lugar miserável, no borralho de uma casa de madeira em plena floresta. E ele dizia que se eu quisesse buscá-lo, ele poderia intermediar a negociação, porque o casal era de péssima índole e estava sempre embriagado. Mas que tinha eu com essa criança? Por quê? Eram tantos os casos em Paris. Então eu resolvi conversar com a minha secretária, Rosália, uma dessas mulheres que nasceu para ser mãe da carne alheia. Mas Agatha era minha algoz. Ela usava botinas masculinas. E quando caminhava pelo corredor, impecavelmente limpo, sempre encontrava motivos para resmungar. E me dizia: um homem que chega a essa idade e não casa, deve ter qualquer problema. Eu tinha ímpetos de pô-la para fora, mas tinha medo. Por incrível que pareça, eu tinha medo da minha governanta. Ela olhava para Rosalie, sorria e dizia: aí está uma das explicações. O patrão e a empregada. E isso ela comentava com o açougueiro, com o padeiro, com todo mundo. Eu me sentia algo desmoralizado no bairro. Mas não me incomodava muito, porque a opinião pública nunca me valeu nada, porque eu era muito honrado pelas autoridades. Então eu perguntei a Rosalie se ela estava disposta a ir comigo àquela aldeia para tentarmos resgatar a criança Pierre. E ela logo ficou eufórica. Levemos uma bola, porque meninos gostam muito de bola. Levemos algum agasalho de lã, porque a noite é fria. E foi assim que, num dia qualquer, tomamos o trem e fomos até a aldeia na Normandia. O cura recebeu-nos com muita afabilidade. Encaminhou-nos até a cabana miserável. Adentremos-nos nela. Tudo eram desordens. Mas não havia criança. Os cômodos imundos. Entramos num deles e percebemos algo mover-se na sombra. Rosália abaixou-se e embaixo da cama estava uma criança pálida, desnutrida, que se arrastava como um quadrúpede e que recuou ainda mais para a sombra ao lado da parede. Então Rosália pegou a bola colorida, Pierre, uma bola, bateu, jogou-a. O menino foi atraído pela magia da borracha, saiu da sombra, mas havia no seu semblante tanto pavor. Rosália vagarosamente acercou-se-lhe, abraçou, acarinhou, e daí a pouco a criança estava nos seus braços brincando com a bola. A porta abre-se com estrepito, e o casal, visivelmente embriagado, adentra-se, e a mulher miserável grita até que enfim os pais vieram buscar este infame, que nos dá tanto trabalho e despesa. Cadê? Cadê que não nos manda o dinheiro faz muito tempo? Aí está como temos cuidado dele. Mas dinheiro que é bom não chega nunca. E eu perguntei quanto. 100 francos. Imediatamente. Como se pode negociar destino humano? Como se negociam aves? Outras coisas quaisquer. Corremos até a igreja. E na sacristia, Pierre, apavorado, ele quase não falava. Emitia ruídos, grunhidos animais, a expressão de horror. O sacerdote olhou com infinita ternura e disse: ele não é o único. Frequentemente chegam essas crianças que sobreviveram aos abortos criminosos. E aí ficam, nem sequer são cristãs. Não são batizadas, não têm nome, dão-lhes um nome qualquer. Naquela noite, quando voltávamos a Paris, Rosálie com Pierre nas mãos, agasalhado, dormindo, parecendo injusto, eu senti uma infinita ternura como minha alma antes nunca experimentara. Chegamos a Paris,
e levamos Pierre para nossa casa. Pela manhã, quando Mame Agatha despertou e viu numa das habitações para hóspedes o pequeno Pierre, ela logo teve o seu comentário. Fez muito bem em buscar o filho. A pessoa deve recuperar-se do erro. E fez muito bem. Agora sim estamos entendendo o porquê de ser solteiro, tem vergonha de assumir a paternidade. Mas o trabalho para mim vai ser redobrado. E reclamou que pôde. E o padeiro, o açougueiro, o lixeiro, todo mundo soube que o doutor havia trazido o filho incestuoso de uma relação infeliz que tivera com alguma empregadinha, por certo. Mas eu não dei importância. Comecei a cuidar de Pierre e Rosalie também. Fazia tempos eu houvera sido convidado para ter uma cliente no Ducado de Kent, na Inglaterra. O duque era um homem bem apessoado, rico, mas a sua esposa era uma mulher melancólica. Naquela época não se conhecia a depressão como hoje. Ainda se chamava de melancolia a esse desinteresse pela vida. Era uma mulher jovem, mas apesar da grande fortuna e do castelo que possuía, não tinha qualquer interesse para viver. Periodicamente o duque levava em cruzeiro a volta do mar Mediterrâneo no seu iate, para distraí-la, mas não havia nada que a fizesse sorrir. E ela não sabia o quê. Era uma doença misteriosa. Havia sido atendida pelos melhores médicos da Europa. E o seu mal, que não tinha nome, era a tristeza. Quando cheguei ao ducado e hospedei-me por uma semana, terminei por dizer ao senhor duque que ela não tinha nada. Não interessava manter a vida. Ela estava morrendo de melancolia e comprazia-se nesse sofrimento. Até que um dia, conversando com a duquesa, à sombra de um rosal, olhando o mar, eu lhe perguntei diretamente, qual a razão? E ela pareceu desabafar algo. Como o senhor há de ter notado, há uma larga diferença de idade entre mim e o senhor duque. Ele é 30 anos mais velho do que eu. Ele é um homem capaz para o matrimônio. A situação social exigiu-lhe casar-se com alguém. Conhecemos-nos. Ele era para mim como um pai, generoso e amigo. Então um dia ele me perguntou, você seria capaz de amar-me? Amar-me como uma filha? Eu me casaria com você. Faria de você herdeira de todos os meus bens. Eu não poderei consumar o matrimônio. Você é jovem, tem sede de amor. Eu permitirei que você ame a quem lhe aprouver, desde que não seja em nossas terras. Você viajará para onde queira, quando lhe aprouver. E poderá viver o seu romance de menina a mulher. Eu saberei compreender. Eu a honrarei, a defenderei, mas espero que me honre aqui em nossa pátria. Havia nele tanta ternura e tanto sofrimento, que eu aceitei o consórcio para ser-lhe útil, e sentia-me feliz. Ele cercava-me de mimos, de tudo que o dinheiro pode comprar e que a bondade pode oferecer. Bom companheiro, jovial, alegre, tornava meus dias e minhas noites muito risonhos. Mas um dia, o amor é traiçoeiro. Como ele chega calçando sandálias de veludo, entra no coração e nunca mais somos o mesmo. Estávamos num baile da corte e havia muitos lanceiros que deveriam viajar à Índia.
Um lanceiro tirou-me para bailar. Eu aceitei com a anuência do senhor Duque. Ele jovem, belo, atraente. Na segunda vez, ele me disse que estava loucamente atraído por mim. Havia um magnetismo que de mim se irradiava. E apesar de ele ser um homem que conhecia o mundo, nunca sentira por outrem o que experimentava por mim naquele momento. A sua palavra doce, o seu hálito quente ao meu ouvido, o seu verbo rico de ternura, fez-me bailar nas nuvens. Dançamos a noite toda. E eu me dei conta que estava apaixonada. Nunca me ocorrera antes. Eu era quase fria. Estava acostumada com a amizade. Eu sabia dos perigos do amor carnal. O Duque me inspirava ternura, mas isso não era bastante para atender a minha sede quase juvenil. Eu estava com pouco mais de 20 anos. E ele me disse que dentro de 3 dias deveria viajar para a Índia. E o destino dos lanceiros era a morte naquele longínquo e selvagem país. Encontramos-nos na noite seguinte. E à véspera da sua viagem, ele me pediu para que demonstrasse quanto eu amava. Arrebatada pelo sonho na volúpia do desejo, passamos uma noite e madrugada inesquecível. E ele se foi. Ele se foi e eu não soube nada a seu respeito. Nosso amor proibido deveria ficar selado com silêncio. Mas, transcorrido um mês, algo de estranho aconteceu dentro de mim. Eu não sabia exatamente o que era. Mais tarde, no segundo mês, eu dei-me conta que estava doente. Não saberia dizer o que se passava, mas algo de estranho me acontecia, porque o fenômeno convencional não me ocorreu. Então, o que teria acontecido? No terceiro mês, eu senti sintomas estranhos. No quarto mês, já não era possível disfarçar o ventre que crescia. Fiquei desesperada. O que fazer? Dizer ao Duque? Ele aceitaria a criança? Desonrá-lo? Ele não merecia. Então, esperei um pouco mais. E ao 5º mês, eu lhe disse que necessitava de viajar, passar uma temporada na França, com que ele anuiu completamente. Generoso, ingênuo, ele fazia tudo quanto eu sonhava. Transferi-me para Paris com uma serva de confiança. E ao 7º mês, através de relacionamentos algo suspeitos, eu consegui encontrar uma abortadeira. E submeti-me ao que se chamam laminárias. Quase morri. Quando eu acordei, a criança havia morrido. Então eu não me perdoo haver assassinado o meu filho. Mas eu posso dizer isso a ele? Não posso. Também eu não sei o que aconteceu com o meu amante. Ele nunca me escreveu. Certamente morreu. A minha vida é uma tragédia. Amar pela primeira vez e perder por definitivo. Ser mãe e não beijar o próprio filho. Eu não mereço viver. Conversei com a duquesa. Longas horas. A sua melancolia doía-me. Seria talvez uma mulher com quem eu me casaria. Aquela auréola de tristeza no semblante pálido, jovem de Madonna. Não sei por que encantei-me tanto com ela. Voltei a Paris. Disse ao senhor Duque que para o mal dela não havia cura. O tempo daria uma vida mais ou menos digna.
mas ela morreria. Faz 3 meses que Pierre estava em casa. Já conseguia ficar em pé. Rosalie vestia-o com carinho maternal. Mamsera Ágata, com seu temperamento hostil, foi lentamente vencida por Pierre. A criança, quando ele corria no corredor e molhava-o, ela reclamava e limpava o piso sorrindo, coisa de criança. Pior seria se fosse o pai dele. Era uma forma sempre de me ferir. E eu prometia que um dia ia expulsá-la de casa e vê-la na Rua da Amargura. Mas ela me ameaçou. Muito bem, façam. Eu sairei daqui e darei queixa da sua vida ignóbil, da sua conduta para com as mulheres. Ponha-me no olho da rua. Aliás, eu deveria sair porque essa casa não é digna da presença de uma mulher honrada. Então eu dei-me conta que Mamsera Ágata tinha paixão por mim. Porque é assim que as mulheres agem. É a fábula de La Fontaine. Quando não se conseguem as uvas, ei-las que estão verdes. Porque quem desdenha quer comprar. Nesse ínterim, Pierre se foi desenvolvendo, mas sempre muito pálido. 1 ano já se passara. Da sua convivência em nossa casa, ele mal balbuciava as palavras e não havia como fortalecê-lo. A palidez, a bronquite asmática. Nesse ínterim, eu recebi uma notícia de que a senhora duquesa estava fazendo cruzeiro pelo Mediterrâneo e viria a Paris exclusivamente para visitar-me. O iate estava em Marselha e ela viria de trem. Hospedar-se-ia no lugar luxuoso e marcou o dia da visita ao meu consultório. Coisa da nobreza. Veio numa carruagem especialmente contratada. Estava mais bela do que nunca. Vestida de negro, seda e veludo. Um chapéu de egretes, de penas. Ela veio ao meu consultório, veio visitar o meu querido amigo. Estava sorrindo. Percebi que a nossa conversa fizera-lhe um grande bem. Não havia psicólogos, é claro. E aquilo havia sido uma catarse. Ela pôs para fora. Estávamos conversando quando Rosalie entrou inesperadamente com Pierre na sala. E ela o olhou e disse: não sabia que o doutor tinha um filho. Por que as mulheres sempre acham isto? Intuição feminina ou malícia da mulher? Eu disse: bem, Mamsera Ágata, minha governanta, diz que é meu filho. E ela diz com tanta certeza que eu tenho dúvida. Então eu acho que ele é meu filho. Pierre veio muito pálido. Olhou para a senhora duquesa e ela perguntou: posso abraçá-lo? Oh, sim. Pierre, madame. Ele olhou, ela o atraiu, colocou no colo. Ele parecia um cordeirozinho manso. Ela encostou ao peito e disse: mas é tão bom acariciar crianças. Havia lágrimas nos seus olhos. Ele já esteve, por acaso, no jardim zoológico? Oh, não. Eu tenho muito receio de deixá-lo sair. Mas o senhor é cruel. Criança adora animais. Ele tem algum animal de estimação? Não, ele tem asma. Mas, doutor, ele não tem asma de qualquer jeito. Se piorar um pouco, ele vai melhorar emocionalmente, embora piore. O senhor permitiria que eu levasse com Rosalie ao zoológico hoje? Mas, madame, hoje eu tenho que viajar dentro de 2 dias. Pierre, você gostaria de ir ao jardim zoológico? Ele não sabia o que era. Eu ainda não havia chegado à minha realidade. Quando ela e Rosalie saíram carregando Pierre, entraram na carruagem e desapareceram. Voltaram quase à noite. A carruagem estava entupida de animaizinhos de pelúcia. A duquesa estava desgrenhada, o rosto sujo de algodão de açúcar.
E Pierre ria, também sujo. Mamister Ágata disse: Deus meu, mais uma louca. Como pode sujar a criança? Arrematou-a e levou-a para banhá-la. A duquesa disse: doutor, amanhã eu virei mais cedo para levar Pierre ao bosque de Bolonha. Criança precisa de espaço neste ar envenenado. Este apartamento horrível, com janelas fechadas, necessita de ar. Eu não disse nada. Ela estava alegre. No dia seguinte, ela chegou à 1h da tarde e saiu com Rosalie e Pierre. E no 3º dia me disse: eu adiei a minha viagem e pedi ao meu marido para que me permita alugar um apartamento aqui próximo do seu, para ficar perto de Pierre. Ele necessita de um coração de mulher, mãe, além de Rosalie. Eu ficava um tanto hebetado que ia responder à duquesa. Ela absorvera e o menino ficara mais alegre, dentro dos seus limites. Mas era o outono e todas essas saídas, de alguma forma, fizeram mal a Pierre. Ela conseguiu um apartamento fronteiriço ao meu. Transferiu-se para ali. Bem, ela passava o dia inteiro em minha casa e só ia à sua para dormir. E Mamister Ágata logo diagnosticou: a mãe. A mãe demorou, mas apareceu. É sempre assim. E eu não disse nada a Mamister Ágata, afinal ela era minha empregada. Eu não lhe prestava satisfações. Havia-se passado já o período de 10 dias. Pierre começou a ter febrícula. Essa febrícula muito grave. E num dos exames que eu lhe fiz, fiquei alarmado. Ele estava tuberculoso. O bacilo de Koch alojara-se-lhe nos pulmões. E numa das crises, um filete de sangue escorrera ali pelo canto da boca. A duquesa ficou desesperada. Numa daquelas noites terríveis, eu vi que ele ia morrer. Ela estava na minha casa. Pierre estava deitado no seu quarto. Rosalie, de joelhos, estava ao lado da cabeceira. Mamister Ágata estava em pé na porta. Eu lhe havia tomado o pulso, que correra. A febre lhe dava uma alcamia. Ele tossiu, abriu os olhos desmesuradamente. A duquesa, ajoelhadas, pedia a Deus, a mãe de Jesus, que não deixasse ir. No silêncio da madrugada fria, ele se ergueu asfixiado. Eu segurei-o pelas axilas para que ele respirasse. O sangue começou a borbotar dos seus lábios, asfixia. A duquesa ergueu-se desesperada, segurou. E ele, antes do desmaio, disse: ma mère, mamãe. A cabeça pendeu, caiu morto nos travesseiros. Ela deu um grito, dobrou-se sobre ele o seu sangue, enquanto cuidávamos de limpá-lo. Depois que removemos as roupas, ela parecia uma estátua de sofrimento. Vestimos-lhe uma roupa de veludo azul, contrastando com a pele marmórea. E ela, olhando o filho, não vertia uma lágrima. Eu lembrei-me daquela noite, fazia já um pouco mais de 5 anos, aonde houvera colocado o broche, o camafeu, corria à minha clínica, abri gavetas, e lá no fundo estava a joia. Eu apanhei-a. Entrei correndo no quarto e disse: já que ele não conheceu a mãe, eu tenho uma lembrança que a sua mãe gostaria de colocar no seu corpo. E cravei no paletó o broche. A duquesa olhou, deu um grito e desmaiou. Quando ela acordou, ela disse: meu filho. Eu sabia que era meu filho. Algo
Algo me dizia que ele era meu filho. Esse broche é meu. Presente do meu marido no dia das nossas bodas. O que é que o senhor vai fazer do corpo de meu filho, doutor? Sepultá-lo, senhora. Dê-me meu filho. Dê-me para levá-lo para o meu castelo. Já que eu não o tive na vida, deixe-me pelo menos orar por ele e velá-lo durante a morte. Como podia negar? Através de amigos, consegui embalsamá-lo. E no caixão de chumbo forrado de madeira por fora, discretamente, daí a 3 noites, num trem para Marselha, despachamos Pierre e sua mãe. O seu corpo foi colocado no iate. Eu não sei o que ela disse ao marido, nem me importa. E foi levado para o ducado de Kent. Estive lá. Fui visitar a duquesa. Era uma tarde esplendorosa de primavera, quando o sol dardejava sobre o mar no poente. Ela tomou-me pela mão e levou-me a um aclive do morro que olhava o mar. E no meio da relva verdejante e salpicada de flores miúdas, havia uma sepultura com uma lápide de mármore branco e escrito: aqui dorme Pierre. E ela disse: plantei uma roseira vermelha trepadeira, para que na primavera o vento arranque-lhe as pétalas como lágrimas de sangue e de saudade caindo sobre a sua sepultura. A história real, narrada ao sabor da minha própria emoção, é uma resposta para os grandes conflitos humanos, para as medidas acertadas do coração, a decisão de buscar Pierre, a libertação do conflito que o esmagou durante tanto tempo, a necessidade de reencontrar uma alma amada para planificar-se. Bem disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. E o Eclesiastes havia estabelecido: a felicidade não é deste mundo. Mas Jesus houvera dito um pouco mais, entre o muito que disse: no mundo só tereis aflições, mas lembrai-vos de mim, eu venci o mundo. Se em realidade o Dr. Axel Mante, cuja vida é um poema de abnegação e de amor, as suas são histórias fecundas e enriquecedoras, conhecesse a reencarnação, ele logo se daria conta que a existência na Terra é feita de encontros, de reencontros e de desencontros. Há encontros que são de primeira vez. As pessoas passam. Há encontros que são reencontros. A pessoa fica. E há reencontros que são verdadeiros desencontros. Encontramos para pagar o estipêndio pesado da amargura e do sofrimento. Ele teria sabido que estamos na Terra no processo de lapidação de valores, na conquista de títulos de merecimento, caminhando na direção de um alvo que alcançaremos somente bem mais tarde. E as nossas metas não são imediatas, são mais distantes, por isso que são atraentes. Tudo aquilo que podemos conseguir imediatamente, logo depois perde o seu brilho, perde o seu valor. Mas quando nós temos a dimensão indimensional da imortalidade da alma, eis que as nossas metas vão além da sepultura, e é uma alegria imensa, inefável,
dá-nos força na amargura para superá-la e avançar com estoicismo até aquela meta que nos vai preencher em plenitude. Por isso que o seu reino não é deste mundo. Neste mundo temos aflições, é natural, porque o mundo é escola de provas, de expiações, de testemunhos, de experiências, de idas e vindas e de lutas renhidas, onde burilamos as imperfeições. No Evangelho segundo o Espiritismo diz o Espírito Lázaro: no começo, o indivíduo tem apenas instintos. Quando mais depravado, tem paixões. E noutra oportunidade, ao referir-se à lei do amor, ele elucida que depois dos instintos vem a razão. Estamos no período da razão, mas ainda somos mais escravos do instinto primitivo do que do discernimento libertador. Agimos mais por automatismo, reagindo por causa dos instintos primários: comer, dormir, procriar, herança atávica do primarismo animal. Durante alguns milhões de anos, quase 500 milhões de anos, nós vivemos nesse manifestar do organismo fisiológico. O repouso pelo sono, a nutrição pelo alimento e a procriação pelo sexo. Somente há 10 mil anos, uma bagatela, é que nós conseguimos a razão. Estamos agora alcançando o período da razão, mas a predominância em nós é do instinto. Eu reagi por instinto, eu fiz isso por instinto defendi-me. Quando poderíamos dizer: eu agi pelo discernimento, eu agi pela razão. Eu tive o impulso de esbofetear, mas como eu não sou ainda, como não sou mais o animal primário, eu controlei o gesto e desculpei. Já estamos saindo das reações animais para as ações de humanidade. E alguns já estamos em um período mais avançado, o da intuição. Já conseguimos perceber esses zéfiros, que somos pessoas interexistentes, que estamos no mundo, mas o mundo é feito de faixas vibratórias, das mais grosseiras às mais sutis. E conseguimos deambular por essas faixas. Interagimos nas faixas superiores como nas faixas grosseiras. Comemos, dormimos, fazemos sexo, mas também temos a nossa mente voltada para as coisas superiores. O emérito professor Charles Richet, pai da fisiologia humana e prêmio Nobel dessa ciência, dizia que nós somos dotados de 6 sentidos. Alguns estão embrionários, noutros em franco desenvolvimento, e em alguns mais ostensivo. Esse 6º sentido, como disse Allan Kardec, o pré-claro codificador da doutrina espírita, ao estabelecer a nossa vida mediúnica, ao dizer que nós temos esta peculiaridade orgânica, ao demitizar a tradição de que a mediunidade é um dom, é uma graça, é uma concessão divina que faziam os privilegiados e os outros abandonados. Allan Kardec, com a sua profundidade de lógica e a sua sabedoria pela experiência, percebeu que todos temos essa percepção ainda natural, embrionária, que podemos educar, como educamos a inteligência, a memória, as aptidões artísticas, culturais, os sentimentos. Então poderíamos dizer que a mediunidade é uma faculdade da alma, porque todas as faculdades são da alma, a inteligência, a sabedoria, a memória, o amor, que o corpo reveste de células para que ocorra o fenômeno de natureza objetiva. Aqueles que são portadores
dessa percepção mais aguçada, os médiuns ostensivos já estão entrando no período mais além da razão, que é a intuição. A sua percepção não é horizontal. A mais B igual a AB. É A mais B igual a Z. O indivíduo já pode perceber que além da esfera mais grotesca e necessária, existe um mundo pulsante. O mundo das causas, de onde viemos, para onde voltaremos. Já pode perceber que nessa variedade dimensional das ocorrências, cada um é o que de si próprio faz. Que a nossa felicidade e a nossa desdita são decorrências das nossas aptidões e opções. Todos temos a aptidão do bem. O bem está em nós. Como asseverava Santo Agostinho, há um Deus interno que podemos desenvolver. Mas na fase primária, o mecanismo de preservação da vida torna-nos agressivos. Somos o único animal que agride antes de ser agredido, que mata sem qualquer ameaça. Os chamados animais selvagens somente matam quando têm fome ou quando são perseguidos. A criatura humana, pelo contrário, mata por causa das suas paixões. A inveja, o ciúme, o desejo, a mágoa, o ressentimento, o ódio, ou simplesmente a morbidez, transtorno de natureza mental. Então mata, com a indiferença, porque na sua esquizofrenia não tem sensibilidade. Então é natural que ainda estejamos nessa fase e que muitos ainda optem por essas características imediatistas: mentir, ludibriar, corromper. Vivemos a hora da corrupção imunda, vulgar, nauseante, em que os indivíduos que se apresentavam como modelos não passam de disfarces. Mas nós temos o modelo, aquele que nunca nos defraudou. Por isso que Allan Kardec, quando interrogou as entidades venerandas, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, qual é a criatura mais perfeita que Deus nos ofereceu para servir-nos de modelo e guia? Esses venerandos instrutores responderam num dissílabo: Jesus. Jesus é o nosso modelo e guia. Preferiu dar-nos a sua vida em holocausto, não em sacrifício, em holocausto de amor. Deu-nos porque quis doá-la. Não foi obrigado. Não foi levado ao sacrifício. Optou, amando-nos de tal forma que ele nos oferecia a sua vida em patrimônio, para que aprendêssemos a retribuir-lhe o gesto, doando a nossa pela do próximo. Então, se Axel Mantel tivesse lido a obra de Allan Kardec, que houvera desencarnado um pouco antes, em 1869, a sua visão deixaria de ser amarga, pessimista, para ser a visão otimista a respeito da vida, da sua finalidade, para que ele constatasse que certamente no seu mapa de experiências evolutivas estava a solidão para reparar, estava a duquesa para o reencontro, e estava Pierre, o filho que veio de ontem, para uma convivência breve, que ele deu vida à vida e que ele deu luz na noite penumbrosa da amargura onde se refugiou. É por isso que a doutrina espírita é o processo psicoterapêutico preventivo para os males que assolam, mas é também a psicoterapia curadora para as doenças que se instalaram. Porque o Espiritismo diz-nos o porquê das coisas.
Estamos sofrendo porque fizemos sofrer. E bem-aventurados somos, porque estamos resgatando enquanto outros estão comprometendo-se. E a noite de ontem, ao terminarmos a nossa reunião em Salvador, uma senhora me disse: Divaldo, fui assaltada, levaram o meu carro, que desgraçada que sou. Qual é a palavra de consolo que você tem para mim? Parabenizá-la, senhora. Parabenizar-me, sim, porque ele levou seu carro, mas não levou sua vida. E a sua vida é muito mais importante do que seu carro. A senhora viveu antes de ter carro e vive agora sem ter carro, porque o veículo mais importante é o carro orgânico no qual a senhora deambula na direção da imortalidade. Agradeça a Deus, porque o sicário que lhe tomou o veículo poderia ter interrompido o carro da sua existência. Porque há sempre uma forma de encontrarmos respostas para os dons da vida. E contei-lhe um fato anedótico que alguém me narrou oportunamente. Que um jovem que criava barba e cabelos desgrenhados, ao completar 18 anos, disse ao pai: eu quero agora um automóvel. Estou na maioridade. E o pai lhe redarguiu: eu lhe darei. Depois que você melhorar nas notas, que você ler a Bíblia e que você cortar esse cabelo horrível e raspar essa barba imunda, então eu lhe darei o carro. Um ano depois, o filho disse: papai, as notas excelentes. Agora o carro. Ainda falta ler a Bíblia, raspar essa barba imunda e cortar esse cabelo terrível. No ano seguinte: papai, li a Bíblia. Pergunte-me o que quiser. Agora meu carro. Falta cortar esse cabelo desgrenhado e raspar essa barba imunda. Mas papai, lendo a Bíblia, todos os profetas e Jesus tinham cabelo grande e tinham barba abundante. E agora? Tinham barba, criavam cabelo e se movimentavam a pé. Nenhum deles tinha carro. Não vou lhe dar carro. Então eu disse para ela: para que a senhora quer carro? Jesus andou a pé, o apóstolo Paulo, Maria, a Mãe Santíssima. Mas agradeça a Deus o dom da vida que é precioso e que foi poupado. Ela me abraçou e me disse: não havia pensado nisso. Porque os anéis voltam quando se tem dedos. E quando não nos tem, para que anéis? A senhora está vígil. E Deus há de lhe dar um carro ou não, não é tão importante. Mas a sua vida é muito importante. Então eu constatei que mesmo na desventura, o Espiritismo tem o bálsamo. Alguém nos está perseguindo, ele é que é o desventurado. Lidando com vidas há 58 anos, ouvindo dramas humanos, como constato quanto somos infelizes as criaturas humanas. Conflitos, heranças amargas que trazemos de ontem, pessoas que riem, e o riso é um esgar, porque a alma está vergastada pelo sofrimento. Pessoas que triunfam e nós invejamos e estão estigmatizadas pelos degraus de lama que subiram para os 15 minutos de holofotes e constatam um grande vazio existencial. Por isso, queridas irmãs, queridos irmãos, senhoras e senhores, o Espiritismo é a luz que vem na grande noite da atualidade, apontar rumos. É a volta de Jesus, falando docemente aos nossos ouvidos: vinde a mim, tomai sobre vós o meu fardo, recebei o meu jugo
e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Leve é meu fardo, suave é meu jugo. Vinde a mim, eu vos consolarei. É o momento em que todos nós, ou quase, estemos necessitando de um outro fardo, de um outro jugo e de um encontro que nos planifique. Um encontro que transcenda a forma e preencha o grande vazio existencial. Não esmoreçamos na luta. Não depereçamos o entusiasmo. Não nos permitamos sofrer o estilete dos maus. Por mais que eles nos aflijam, não lhes demos o prazer de saber que nos feriram. Somente pagamos o que devemos. Somente perdemos o que não temos. Não há muito, um cavalheiro muito rico, representando uma firma, foi a mansão do caminho e disse-me: quero dar um donativo expressivo. E logo eu vi que teria alguma condição. Eu perguntei sobre qual condição. Um recibo com importância um pouco maior. Então nós daremos 100 mil reais e os senhores darão um recibo de 250 mil reais. Porque todo mundo faz assim. Ele disse: vai ver pela primeira vez que nem todos fazem. Nós não fazemos. Mas vocês vão perder 100 mil? Não, senhor. Não podemos perder uma coisa que não temos. Mas eu vou dar. Ainda não temos. Então não podemos. Mas fulano, beltrano, ciclano faz, porque os corruptos são assim. Denunciam aqueles a quem corromperam. Todos eles fazem. Eu disse: mas pela primeira vez você vai ter a satisfação de, no rol dos acusados, dizer: mas a mansão do caminho não faz. Mas o dinheiro vai fazer-lhes muita falta. Eu digo: não, senhor. Estamos vivos até agora. E vamos viver até amanhã. Vivíamos antes de o senhor chegar. E sobreviveremos ao senhor. Muito obrigado. Mas, senhor Divaldo, eu digo: não temos mais o que falar, meu senhor. Muito obrigado pelo seu gesto. Não nos fazem falta aquilo que nos tomam, aquilo que perdemos. É da vida. E a vida devolve a vida, porque ninguém leva. Cada um leva o que é, não o que tem. Deste modo, nos conflitos existenciais, nunca nos arrependamos das decisões, às vezes afligentes, porém salvadoras. Às vezes dolorosas, mas as únicas que nos dão plenitude interior. Por isso que o fardo de Jesus é leve e o seu julgamento é suave. Ele nos julga segundo as nossas intenções, deixando de lado as nossas aparências. Não pode ser por outra razão que o Espiritismo é Jesus de volta, atendendo às nossas profundas necessidades da mente, da emoção e do corpo. Logo mais surgirá dia novo. A madrugada já começou. Assevera com propriedade o Espírito Joana de Ângeles: 1 segundo depois da meia-noite, embora seja noite plena, é dia novo. Já começou o dia, apesar das nuvens e das sombras, o dia da nossa redenção. Sejamos nós aqueles que amam, sejamos nós aqueles que constroem a humanidade melhor, sejamos nós aqueles que lideram pelo exemplo, e que apesar da força do mal, da treva que campeia, façamos o nosso holocausto de amor. Não seja sacrifício, holocausto, doação de amor, para que o mundo seja melhor. Por isso que é surpreendente esse homem que dizia amar mais o seu cão São Bernardo do que as criaturas,
dar-nos um exemplo tão belo de amor. Porque o amor é Deus dentro de nós. Então, nesta noite densa, quando tudo parece conspirar contra a dignidade, contra o bem, contra o dever, não façamos o coro dos desesperados. Pelo contrário, consideremos os dons da vida, para dizermos ao Senhor da vida, enquanto a maioria reclama e maldiz, eu quero dizer-te que sou feliz, que amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Quero dizer-te do meu amor, por isso que canto e louvo o teu nome, Senhor. Muito obrigado pelo que me deste, pelo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão pelos cegos eu formulo uma oração, porque eu tenho certeza que depois desta noite na solidão, desta caminhada na multidão, desta jornada na escuridão, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro e as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais, a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora melancólica do boiadeiro e a dor que geme, que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova na vida nova, eles voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ama, que ensina, que legisla, que alfabetiza, que trauteia uma canção. Pela voz que teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta dor no teu reino de amor, também cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas e dores das vidas, pelas mãos de sinfonias, de psicografias, de poesias, de cirurgias, mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque me posso movimentar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É maravilhoso ter um lar. Não é importante ser uma mansão, uma favela, uma tapera, um ninho, um gravado de dor, um bangalô, uma casa no caminho, um triplex, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor, o amor de mãe ou de pai, de marido, de mulher,
de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para reclinar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor. Pela Sua atenção, muito obrigado, senhores.